Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima, continuando o documento de Pio IX sobre a declaração do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, documento de Pio IX. E vamos fazer a leitura e comentar aquilo que Pio IX fala neste documento da Igreja. É o número 16. Por isso, jamais cessaram de atribuir à Mãe de Deus os mais belos nomes. Ele vai fazer um elenco enorme de vários nomes que é dado à Virgem Maria na história. Maria chamada de lírio entre os espinhos, terra completamente intacta, virginal, ilibada, imaculada, sempre bendita e livre de todo contágio de pecado, da qual se formou o novo Adão. Jardim ordenadíssimo, esplêndido, aprazível, de inocência e imortalidade, delicioso, plantado pelo próprio Deus e defendido de todas as insídias das serpentes venenosas. Madeira incorruptível, que o caruncho do pecado não corrói nunca. De fonte sempre límpida e assinalada pela potência do Espírito Santo. Templo diviníssimo, arca da imortalidade, única filha, não da morte, mas da vida, renovo, não da ira, mas da graça, que embora brotasse de uma raiz corrompida e contaminada por uma divina e providencial exceção, a lei geral sempre permaneceu verdejante e florida. Mas, como se essas formas de expressão, ainda que esplêndidas, não bastassem, eles afirmavam ainda, com expressões bem claras e precisas, que quando se trata de pecados, a Virgem Maria não deve sequer ser mencionada, porque a ela foi dada uma graça superior, a que é concedida aos outros. Então, a graça superior de Maria, ela é superior a todos nós, a qualquer graça que possamos receber, para que vencesse completamente toda espécie de pecado. Afirmaram também que a gloriosíssima Virgem foi a reparadora de seus antepassados e a vivificadora dos seus pósteros, aquela que o Altíssimo desde sempre havia escolhido e preparado para si, que Deus tinha anunciado quando disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. E, sem dúvida, esmagou a cabeça venenosa daquela serpente. Eles, portanto, afirmaram que a Beatíssima Virgem foi por graça imune de toda a mancha do pecado e liberta de todo contágio do corpo, alma e intelecto, que, tendo sido unida a Deus por uma aliança eterna, nunca esteve em trevas, mas em perene luz, e, portanto, plenamente digna de se tornar a habitação de Cristo, não pelas disposições do seu corpo, mas pela graça original. Então, o que dá a Maria essa distinção
é esta graça que Deus cumula a Maria, uma graça totalmente diferente e superior a qualquer graça que Deus possa nos dar. E era preciso que ela fosse virgem para gerar o novo Adão. Era preciso que ela fosse intacta, ou pura, sem pecado, para poder, naquele momento, gerar aquele que foi preparado para nós antes mesmo da criação do universo. Porque tudo Deus dispôs em vista do seu Filho. E essa disposição também incluía o seu nascimento no momento decisivo da história, e que ali haveria alguém preparado e disponível para realizar o seu plano de salvação. Maria foi quista, foi eleita, foi preparada dentro dessa disposição da salvação que o Pai tem por nós e realizada através do seu Filho. A essas acrescentaram outras expressões nobilíssimas, aqui é o número 17. Falando da conceição da Virgem, atestaram que a natureza cedeu à graça. E Maria conta a graça, né? Então a natureza teve que ceder à graça divina. Deteve-se trêmula e não ousou avançar. A Virgem Mãe de Deus não devia ser concebida por Ana antes que a graça afirmasse o seu poder, uma vez que aquela primogênita, Maria, conceberia o primogênito de todas as criaturas. Uma das imagens dos padres da Igreja é ver Maria como a terra virgem, para que pudesse ser modelado o novo Adão, não da terra impura, marcada pelo pecado, que gerou o primeiro Adão, embora terra virgem também, mas uma nova terra virgem para gerar Jesus, um novo Adão. Professaram que a carne da Virgem, ainda que derivada de Adão, não contraiu suas manchas, que por isso a Beatíssima Virgem foi aquele tabernáculo, aquele templo fabricado por Deus e formado pelo Espírito Santo. Verdadeiramente de púrpura, cor real, que aquele novo Bezalel teceu de ouro e com variedade de bordados, que ela foi de fato e justamente celebrada por ser esta obra-prima de Deus, por fugir aos ataques do maligno e porque bela por natureza e absolutamente imune de todo tipo de mancha, na sua Imaculada Conceição, passou pelo mundo como aurora de perfeito esplendor. É belíssimo tudo aquilo que se diz de Maria, a mãe do nosso Salvador, o Filho eterno de Deus, que é Deus, né? Diante de toda essa disposição de Deus, disposição de salvação, que foi preparada antes da criação do mundo. Afinal, não era conveniente que aquele vaso de eleição fosse ofuscado pelo defeito que ofusca todos os outros, isto é, herdar o pecado de Adão. Porque este foi muito diferente dos outros. E se teve com esses em comum a natureza, não teve em comum a culpa. Maria teve em comum conosco a natureza humana, mas ela não herdou a culpa de Adão. Convinha antes disso que o unigênito, como teve nos céus um Pai exaltado pelos serafins, como 3 vezes santos, faz uma referência ao livro de Isaías. Assim também tivesse uma mãe na terra, uma mãe, a quem jamais tivesse faltado o esplendor da santidade. Para acolher o Filho de Deus, deveria haver a plena santidade, para gerar nesta humanidade
sem culpa, aquele que seria o autor da nossa salvação. E essa doutrina estava tão radicada na mente e no ânimo dos antigos, que, falando da Mãe de Deus, queriam usar termos de fato extraordinários e singulares. Chamavam-na frequentemente Imaculada. Em tudo e para tudo imaculada. Inocente. Antes, espelho de inocência. Ilibada em todos os sentidos. Santa e distante de toda mancha de pecado. Totalmente pura e incorruptível. Antes, exemplar no que se refere à pureza e à inocência. A palavra incorruptível aqui não está na questão ligada à humanidade, está na questão da virgindade, né? Uma virgindade incorrupta. Mais bela do que a beleza, mais graciosa que a graça, mais santa do que a santidade. A totalidade santa, a puríssima de alma e de corpo, que ultrapassou o que é integridade e virgindade. Tornou-se sede de todas as graças do Espírito Santo, porque nela manifesta toda a realidade divina, fazendo-a gerar, por meio do Espírito Santo, Filho eterno de Deus. Tão alta que abaixo de Deus somente, a Santíssima Trindade, foi superior a todos. Por natureza mais bela da natureza humana, mais graciosa e mais santa do que os querubins, os anjos celestes, serafins, do que todos os anjos, superior a todos os louvores do céu e da terra. E o anjo Gabriel, que era mensageiro da Anunciação, era um servidor do Pai Eterno na mensagem da redenção, mas Maria, na graça que havia sido concedida a ela, era superior ao próprio arcanjo Gabriel. E lembrar também, como diz a carta aos Hebreus, que os anjos estão também a serviço da humanidade, dos seres humanos. Superior a todos os louvores do céu e da terra, tudo aquilo que foi criado. E ninguém ignora que essa linguagem foi quase espontaneamente introduzida também nas páginas da Santa Liturgia e dos ofícios eclesiásticos, nos quais se recorre frequentemente com tom quase predominante. Naquelas páginas, afinal, a Mãe de Deus é invocada e exaltada como a única pomba de incorruptível beleza e como a rosa sempre vicejante. É invocada e louvada como puríssima, sempre imaculada, sempre bendita. Antes, como a própria inocência, que jamais foi lesada, e como a segunda Eva, que deu à luz Emanuel. Ora, esse texto é um texto belíssimo da tradição da Igreja sobre Maria, a declaração da Imaculada Conceição da Virgem Maria, diante de toda aquela realidade do mistério, nessa disposição para poder gerar o santo, ser também na realidade humana, ser também uma pessoa humana, mas que para gerar o santo foi preservada da mancha do pecado original. Imaculada, sem mácula, Maria Santíssima. Que Maria interceda por nós, na sua beleza e na sua disposição de nos ter dado como presente o Filho eterno de Deus, que ela gerou numa humanidade. Era que tinha sido preparado dentro da disposição eterna de Deus para que nascesse no meio de nós o seu Filho eterno. E esse Filho levasse a consumação, levasse até a cruz, né, e vencesse a desobediência do primeiro Adão através da obediência de Jesus, o segundo Adão, nascido da terra virgem, nascido de Maria. Maria seja sempre
essa presença daquela que nos ajuda a estar sempre perto de Jesus. Não se acentua Maria, mas se acentua Jesus, porque tudo aquilo que Maria realizou foi por nós, nos dando Jesus e para a nossa salvação. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.